Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal, eu sou a Ana Paula. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse sapatinho aqui. É um sapatinho de bebê que vai vestir um tamanho de 3 a 6 meses. Eu já postei o vídeo desse outro aqui, ó. Se você não acompanhou, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você acompanhar. Mas se você já acompanhou, aí a parte de baixo aqui, ó, é igual, tá? O que vai mudar é só o detalhezinho da parte branca aqui, que aí se você já fez esse, você pode adiantar o vídeo e ir lá na partezinha branca, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, já deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e ativa o botão do sininho para você receber a notificação de todos os novos vídeos que eu postar. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui nas descrições para você me seguir lá. E vamos lá acompanhar o passo a passo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar esse fio, é o Pinguim Baby, e vou trabalhar com a agulha de número 2. Eu vou iniciar com aquela laçadinha inicial do crochê, e aí eu vou contar aqui, ó, fazendo 17 correntinhas. Após as 17 correntinhas feitas, eu vou dar aqui, ó, uma laçadinha para um ponto alto. Vou contar 3 correntinhas a partir da agulha e na quarta eu vou espetar a minha agulha e vou fazer um ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo assim, ó, um ponto alto em cada correntinha de base até chegar lá no finalzinho dela. Chegando aqui na última correntinha que eu tenho, eu vou fazer aqui 6 pontos altos, todos dentro da mesma correntinha. Então, já fiz 2, 3, fiquei ali, ó, com 6 pontinhos, todos dentro da mesma correntinha, para fazer a voltinha aqui do solado. Agora, eu começo a preencher aqui o outro lado, ó. Então, a mesma coisa, em cada alcinha de correntinha ali da base, eu vou colocar um ponto alto aqui deste lado também. Aqui, ó, eu cheguei na alcinha daquele meu primeiro ponto alto que eu fiz lá no início da carreira. Aqui nessa alcinha, eu vou colocar 5 pontos altos, todos dentro da mesma alcinha. Ó, os 5 pontos altos ali, tudo dentro da mesma alcinha. E eu vou emendar minha carreira aqui, ó, com um ponto baixíssimo, colocando a agulha lá naquela correntinha, naquela voltinha que ficou de correntinha lá do início. Então, na última correntinha aqui, eu espeto a minha agulha e faço um ponto baixíssimo. A segunda carreira, agora, eu vou fazer com pontos alto duplo. Geralmente, a gente sobe a carreira com 3 correntinhas, mas aqui nessa carreira, como eu vou fazer ponto alto duplo, eu vou fazer 4 correntinhas para mim subir a minha carreira. Vou dar 2 laçadas na agulha, porque é assim que a gente faz o ponto alto duplo. E aqui na mesma correntinha aqui, ó, na mesma base da onde saiu essa correntinha, eu vou espetar a minha agulha e já vou fazer o meu primeiro ponto alto duplo, ó. Então, eu tirei a primeira laçada, tirei a segunda laçada, e agora eu fecho ele. Vou pro próximo ponto de base e vou fazer 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, para mim poder ir aumentando aqui e ir fazendo a voltinha da sola do sapatinho. Ó, mais um ponto alto duplo no mesmo ponto de base. Então, aqui no começo da carreirinha, ó, eu fiquei com 2 pontos altos aqui, em um ponto de base, e mais 2 pontos altos duplos em um ponto de base. Feito esses 2 aumentos, agora eu vou seguir colocando um ponto alto duplo em cada ponto de base. Seguir fazendo aqueles pontos altos duplos até chegar lá na voltinha do sapatinho. Esse meu próximo ponto de base aqui é aquele primeiro ponto dos 6 que eu fiz aqui em um ponto só de base na primeira carreira. Então, a partir de aqui agora, eu vou colocar 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base por 7 vezes.
Fiz um, e agora faço o segundo ponto alto duplo aqui no mesmo ponto de base, ó. Ficou assim, um ponto casadinho que eu falo. Aí, eu vou pro próximo ponto de base e vou fazer um ponto casadinho aqui também, que é 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base. Já fiz 2 vezes aqui, ó, vou fazer mais 5, para completar 7 no total. Depois que eu terminei essa sequência aqui, ó, dos 7 pontos casadinhos ali, ó, aqui para fazer a voltinha da segunda carreira, aí eu vou continuar completando aqui a parte reta do solado do sapatinho, fazendo um ponto alto duplo em cada ponto de base, até chegar aqui no primeiro ponto daquela sequência de 5 em um ponto de base da carreira anterior. Cheguei ali, ó, naqueles 5 que eu coloquei juntinho, né, na carreira anterior, e aqui esses 5 pontos agora, eu vou fazer todos eles com ponto casadinhos. Então, é onde eu coloco 2 pontos altos duplos no mesmo ponto alto de base. Fiz ali, ó, a sequência, né, dos 5 pontos aqui casadinhos. Aí, eu vou fechar a minha carreira, espetando a agulha aqui na última correntinha daquela inicial lá que eu subi a minha carreira. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu terminei o soladinho do meu sapato, agora eu vou começar a subir ele. Vai ser com ponto alto normal, então eu vou fazer 3 correntinhas aqui para subir a carreira. E aqui para fazer um detalhezinho marcado na sola, como esse daqui, ó, que fica essa correntinha mais sobressalente aqui no soladinho, aí eu vou colocar assim, ó, aqui na cabecinha do ponto, que é essas 2 alcinhas que fica, eu vou colocar aqui na primeira de trás pra frente e vou voltar aqui, ó, de frente pra trás. Vai ficar desse jeito aqui. Aí, eu puxo ali a laçada pra fazer o ponto alto. Vou pro próximo do mesmo jeito, ó. Eu entro aqui de trás pra frente e saio no próximo de frente pra trás. Pra pegar o ponto como se fosse por debaixo ali da cabecinha dele. Mais uma vez, ó, entro aqui, ó, de trás pra frente e saio na correntinha, né, nas laçadinhas do ponto seguinte, de frente pra trás. Aí, eu pego a minha laçadinha e puxo pra fazer o ponto alto. Então, o ponto alto é normal que se faz, é só o jeitinho de pegar aqui que eu pego, deixando as correntinhas aqui, ó, pra ficar em relevo. Dá um detalhe bonito no sapatinho. Eu vou preencher aqui toda a volta do sapatinho dessa forma, sem aumentar e nem diminuir nenhum ponto. Cheguei aqui no final da carreira, ó, e ela ficou assim desse jeito. Se por um acaso você tiver dificuldade de pegar o ponto deixando essa correntinha aqui, aí faz do jeito tradicional que dá certo também. O importante é só você não aumentar pontos aqui para o sapatinho começar a subir. Aí, aqui eu vou fechar a minha carreira, então, na terceira correntinha, eu vou espetar a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou aqui para minha segunda carreira, então, eu subo 3 correntinhas. E, a partir de agora, eu vou fazer ponto barra aqui do crochê, que a gente faz um ponto em relevo por cima e um ponto em relevo por baixo. O ponto que a gente faz em relevo por cima, ó, é pego dessa forma aqui, ó, tá? Aqui, nessa região aqui do ponto, eu coloco a agulha assim, puxo a laçadinha e faço o ponto alto. Agora, o ponto alto em relevo por baixo, ó, eu vou com a agulha lá por trás e coloco a agulha dessa forma aqui no ponto, tá? Pra ele ficar assim, puxo a laçadinha aqui e faço o ponto alto. Então, ó, como esse daqui ficou mais pra frente, esse daqui ele ficou saindo lá de trás. E eu vou fazer a sequência assim, ó, é um por frente e um por trás. Esse aqui eu faço pela frente. O próximo é por trás, ou por baixo. Ó, agora esse aqui é pela frente ou por cima. E esse aqui eu coloco a agulha lá por trás
para ele ficar por baixo. E eu vou seguir nessa sequência assim, ó, fazendo um por cima e um por baixo. Tô completando aqui, ó, a minha segunda volta e tá ficando desse jeito aqui, ó, o sapatinho já começou a subir. E aqui, nesse fechamento aqui dessa carreira, vai dar um probleminha, ó. Pode ser que não aconteça isso aí com você, tá? Mas se acontecer, aí você já sabe como resolver. Essa correntinha aqui que eu usei lá para subir a segunda carreira, ela fica valendo como se fosse um ponto em relevo por baixo, porque ela fica mais baixinha. E aqui, ó, o meu último ponto alto também acabou por baixo. Então, para não ficar feio aqui esse fechamento da carreira e depois do sapatinho no geral, eu vou ter que aumentar um ponto para deixar ele em relevo por cima e ficar certinha a sequência, né? De um por cima e um por baixo. Então, eu vou pegar aqui, ó, um fiozinho qualquer aqui do ponto anterior e mais um fiozinho qualquer da correntinha lá da carreira de baixo, né? E vou usar eles, ó, pra fazer o meu pontinho alto aqui em relevo por cima. Aí, já fiz lá, ó, ficou um ponto alto em relevo por cima, daí vai dar certo a minha sequência aqui pra mim fechar essa carreira. Isso, quando acontece de você ter que fazer essa adaptação, é na segunda carreira só. As demais, daí já fica certinho, não precisa você se preocupar. Vou subir agora a minha terceira carreira com 3 correntinhas. E a terceira carreira é como a segunda. Não tem aumento nenhum e nem diminuição. E eu só vou seguir a sequência, ó. Os pontos que estão em relevo por cima, eu faço aqui relevo por cima também. O meu próximo ponto tá lá por baixo, então eu deixo ele em relevo lá por baixo. Que dessa forma vai fazendo as listrinhas, né, do ponto barra aqui do crochê bem certinho. Vou subir agora a minha terceira carreira com 3 correntinhas. E a terceira carreira é como a segunda. Não tem aumento nenhum e nem diminuição. E eu só vou seguir a sequência, ó. Os pontos que estão em relevo por cima, eu faço aqui relevo por cima também. O meu próximo ponto tá lá por baixo, então eu deixo ele em relevo lá por baixo. Que dessa forma vai fazendo as listrinhas, né, do ponto barra aqui do crochê bem certinho. Eu vou fazer essa terceira carreira inteira aqui, aí eu volto na quarta pra mostrar pra vocês que aí já começa a mudar um pouquinho, já fica mais diferente, tá? Fechei aqui a terceira carreira, agora eu vou dar início na quarta com as 3 correntinhas pra subir a carreira. E a princípio eu vou fazer igual até chegar ali na ponta do sapatinho, seguindo os pontos, né? Aí eu vou fazer até chegar aqui, ó, um pouquinho antes da ponta do sapatinho, aí eu volto para mostrar para vocês o arremate ali, como que faz. Parei aqui, ó, com a minha quarta carreira, e agora eu tenho que ajeitar o sapatinho, deixar ele bem compridinho assim, como se fosse o formato do pezinho, e selecionar os 3 pontos que estão em relevo por cima, bem da pontinha do sapatinho, ó. Dobrar aqui o sapatinho e, ó, deu um bem aqui na pontinha e os 2 do lado são os centrais aqui da ponta. Então, eu vou trabalhar mais um aqui ainda pra mim chegar ali na pontinha mesmo. E aí, sim, de fato, eu cheguei aqui naqueles 3 pontos em relevo por cima que eu havia selecionado, que é a ponta do sapatinho. Vou dar a laçadinha aqui do ponto alto e vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar a agulha aqui por baixo do primeiro, por baixo do segundo e por baixo do terceiro ponto alto. Vou ficar assim, ó, com a agulha nos 3 pontos em relevo que estão por cima. Aí, eu puxo a laçada e vou fazer um ponto alto nesses 3 pontos aqui juntos, ó, pra fechar ele. Vai ficar desse jeitinho, ó. Vou completar aqui o meu ponto alto. E eu fiz o primeiro arremate aqui da ponta do sapatinho. Agora, continua a carreira normalmente, ó. O próximo ponto tá em relevo por baixo. E vou fazendo aqui, ó, só seguindo os pontos, até fechar lá a minha carreira. Fechei aqui a quarta carreira. E a partir de agora, eu não vou mostrar mais essa parte de trás aqui do sapatinho, porque não tem nada de diferente. É só eu fazer ponto sobre ponto, fechar aqui normal,
Subi sempre a carreira com 3 correntinhas. Então, eu vou voltar aqui sempre só na pontinha do sapatinho para mim mostrar como que é feito o arremate aqui. Então, eu cheguei aqui no arremate da ponta do sapatinho da 5ª carreira. Eu tô aqui, ó, o centro do meu sapatinho é aqui, que foi aonde eu fiz aqueles 3 pontos em um só na carreira anterior. Então, eu vou ficar com a unha aqui, ó, marcando ele. E eu tô com um ponto em relevo por cima antes dele. E aqui na minha carreira atual, ó, eu acabei de fazer o ponto em relevo por baixo. Então, eu vou pegar a agulha da mesma forma que eu peguei aqui nesses 3 pontos fechados juntos aqui, ó. Só que eu vou pegar o ponto em relevo que tá antes aqui do centro e vou pegar o próximo ponto em relevo por cima que tá depois do centro. E eu vou fechar esses 2 pontos aqui, ó, juntos em um ponto alto somente. Aí, eu faço o próximo ponto, que é em relevo por baixo, e sigo a minha carreira normalmente, fazendo ponto por ponto. Cheguei aqui, ó, na diminuição da minha 6ª carreira, e vai dando pra perceber ali, ó, que os pontos vão se unindo aqui, ó, no centro da ponta do sapatinho. Então, eu tô naquele mesmo momento, ó. Eu tô aqui no centro do sapatinho, que foi aqueles 2 pontos que eu fechei juntos na carreira anterior. E eu vou ficar aqui com a unha marcando eles, ó. Eles estão bem aqui. Eu vou pegar aqui, já fiz o meu ponto alto em relevo por baixo. Vou colocar a agulha aqui, ó, por baixo do ponto alto em relevo antes do centro do sapatinho. E vou colocar a agulha por baixo do ponto em relevo depois do centro do sapatinho. Os pontos em relevos por baixo, ó, eu pulo eles. Aí, eu faço um ponto alto aqui, fechando esses 2 pontos em relevos por cima, juntos. Aí, depois dele, eu faço o ponto em relevo por baixo. E sigo aqui a sequência do ponto normalmente. Cheguei aqui na diminuição da 7ª carreira, e é a última carreira essa também. E tô ali no mesmo ponto, ó. Tá faltando um ponto em relevo por cima pra mim fazer antes de chegar aqui no centro do sapatinho. Eu vou ficar aqui com a unha marcando esse ponto que é o central. E vou pegar a agulha aqui, ó. Pegando o último ponto em relevo por cima antes do centro. E o próximo ponto em relevo por cima depois do centro, ó. Só esses 2 pontinhos que eu pego. E fecho os 2 juntos com um ponto alto. O próximo ponto é em relevo por baixo, eu faço ele e sigo a sequência do ponto normalmente. Aqui eu terminei aquela 7ª carreira, já até cortei o fio e arrematei aqui, porque agora eu vou fazer o detalhe com o outro fio. E a ponta do sapatinho, ó, fica desse jeito, ó. Aí, você percebe que os pontos em relevo aqui por cima, eles vão se encontrando e fechando junto aqui, ó. E o fiozinho que eu vou usar pra fazer aquele detalhezinho é esse aqui. É o Amor da Círculo. Ele tem uns detalhezinhos brilhosos, ó. Então, pra menina fica bem bonito. Se você for fazer pra piazinho, tem uma outra lã chamada Ternura. Ela é a mesma lã praticamente, só que ela não tem esses brilhos, ela é opaca. Então, para piazinho, daí às vezes é melhor você utilizar essa outra lã. Então, eu vou começar aqui o detalhezinho aqui do colarinho do sapatinho. Lá, naquele ponto em relevo, ó, depois do ponto central, eu vou colocar a minha agulha na cabecinha certinho aqui do ponto. E vou começar o detalhezinho fazendo 3 correntinhas. E vou colocando aqui, ó, um ponto alto em cada ponto alto da base, pegando o ponto na cabecinha do ponto aqui certinho, ó. Aqui eu não faço relevo, nem por frente, nem por trás, porque como a lã é trabalhada, não vai aparecer. A agulha que eu tô usando para trabalhar aqui com essa lã, eu continuo com a número 2, a mesma que eu usei para fazer aqui a parte rosa do sapatinho. Essa lãzinha branca aqui, como ela é peludinha, ela é difícil de ver o que a gente tá fazendo.
Então, tem que prestar um pouquinho mais de atenção para não fazer errado, porque se fizer, né, é difícil de ver, daí consertar o erro. Eu vou passar essa carreirinha aqui até eu chegar nesse último ponto em relevo aqui, antes do ponto central. Cheguei lá naquele pontinho e vai ficar 3 pontos aqui na frente, ó, sem fazer o detalhezinho com a lã branca. Os 2 que estão em relevo por baixo e o central aqui vai ficar sem o detalhezinho. Aí, eu vou virar o meu trabalho, fazer 3 correntinhas para subir e vou passar mais uma carreirinha aqui para ficar um pouquinho mais largo esse detalhe. Como essa lãzinha aqui eu não consigo enxergar o que eu tô fazendo, eu preciso sentir com o dedo, ó, para mim colocar ponto sobre ponto. Que se eu for fazendo muito amontoado, vai aumentar ponto e aí o colarinho aqui do sapatinho não vai ficar bonito. Então, como você não enxerga, você sente com o dedo assim, ó, aonde tem um pontinho alto para fazer ponto sobre ponto. Terminado aqui a minha segunda carreira, eu posso cortar o fiozinho e arrematar todas as pontas que ficaram aqui para fazer o acabamento do sapatinho. Agora, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, eu tô aqui com meio metro de fitinha de cetim número 1 e eu vou passando aqui, ó, na última carreirinha dos pontos em relevo, entre os que estão por baixo e por cima, para fazer aqui o passa-fitas. Eu deixo o lacinho da fita, ó, bem aqui na abertura do colarinho aqui, para fazer o detalhezinho. E o sapatinho, depois de pronto, ficou desse jeitinho assim, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!